Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, as expectativas, pelo menos das empresas brasileiras em relação ao ambiente de negócios, acabaram piorando, segundo sondagem aqui do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, em abril. O otimismo era de 70% em outubro, quando havia ali uma avaliação de que a pandemia... Aliás, eu não sei de quem é essa avaliação, na verdade, né? De que a pandemia estava controlada e que seriam flexibilizadas as medidas de restrição, que de fato aconteceu para continuidade, inclusive, da nossa tragédia sanitária. Mas esse 70% em outubro que demonstrava otimismo, agora são só 57% dos empresários que dizem ter perspectivas positivas para os próximos 6 meses. Como é que você vê essa mudança e como ela acaba influenciando também na área de investimentos e no andamento da própria economia, Silvestre? Bom, influencia, digamos, negativamente, né, Glauco? Porque você tinha, tanto do ponto de vista dos empresários como dos consumidores, ou seja, da população de uma maneira geral, mas especificamente em relação aos empresários, havia uma expectativa que a pandemia seria, digamos, reduzida o seu ritmo, e o que houve foi exatamente o contrário, né? Você teve uma terceira, na verdade, na época ainda era a segunda onda, né? Hoje é que está se falando na terceira onda. Mas essa expectativa do ponto de vista da piora da economia traz esses percalços, porque isso tem rebatimento na produção, tem rebatimento no investimento, tem rebatimento na queda do consumo, como a pesquisa aponta. Enfim, então se criou ali um ambiente extremamente negativo, né, para as empresas de uma maneira geral. E também teve, né, digamos assim, a questão do governo não... Aquela discussão sobre libera o recurso, não libera recurso, enfim, isso tudo criou esse, digamos assim, esse clima de pessimismo, né, em relação à expectativa das empresas para os seus negócios. Quando a gente analisa também a outra ponta, né, a expectativa dos consumidores, também houve aí uma redução, né? Na verdade, boa parte deles agora já admite adiar a compra de bens e serviços por conta da pandemia. Esse percentual em outubro era de 61,8% e agora em abril é 70,4%. Então o empresário ele tem aí medo de investir na prática por conta do cenário de incerteza econômica e o consumidor tem medo de adquirir bens, o que acaba criando aí um círculo nada virtuoso, né, Silvestre? Sim, ao contrário, né? Se você tem as expectativas, digamos, negativas do ponto de vista das empresas, isso evidentemente também acontece com a população, com os consumidores de uma maneira geral. E aí, numa situação mais, digamos assim, mais delicada ainda, né, Glauco? Porque você tem a pandemia provocou e provoca perda de renda, provoca desemprego, provoca ceticismo por parte das pessoas, e as pessoas tomam a decisão de, por exemplo, de adiar a aquisição de bens, ou seja, e serviços, o consumo, ou adiar, ou mesmo desistir, né? Porque tem o desemprego está rondando. Então, aquelas pessoas, sobretudo, né, vamos chamar a atenção que sobretudo as pessoas, né, e as famílias de baixa renda, né? Nas pessoas de faixas mais, e as famílias de renda mais elevada, né, as pessoas continuaram consumindo, pode ter tido, digamos assim, passado a ser mais cautelosas, né, por causa desse cenário
duvidoso, e, enfim. Mas as pessoas de baixa renda, essas sim tiveram um impacto grande do ponto de vista do consumo. E isso, obviamente, tem um rebatimento no comportamento e na decisão das empresas de investir. Agora, quando a gente analisa alguns dados da pesquisa, Silvestre, vê aqui que em relação às expectativas para o ambiente de negócios nos próximos 6 meses, se pergunta ali quais são os fatores que influenciam negativamente na opinião, na avaliação dos empresários ouvidos. E a incerteza econômica tem 74,3%. Falta de confiança na política econômica do governo, 55,1%. E a gente ainda tem aqui fim de programas emergenciais às empresas e redução dos auxílios emergenciais aos consumidores. E isso é algo grave, né? Porque mostra a responsabilidade direta do governo federal em relação ao próprio ambiente econômico, Silvestre, principalmente quando a gente lembra que havia essa expectativa aí de controle da pandemia, o que não aconteceu, né? Muito por culpa da inação, da omissão do governo federal em relação às medidas de restrição quando deveriam ser tomadas, a flexibilização também por parte de governos do estado, que a gente sabe que acabaram adotando esse tipo de postura mesmo quando não existia um controle real da pandemia, mas também porque houve aí a interrupção de programas importantes justamente nesse período do final do ano passado, começo desse ano, que só voltaram em março, tanto programas de suporte às empresas, como também o auxílio emergencial. Então, existe aí, as digitais do governo nessa situação estão muito evidentes, Silvestre. Sim, porque veja, ainda que você tenha e teve por parte, digamos assim, dos gestores dos governos estaduais e dos governos municipais, iniciativas, né, mais, digamos, condizentes com a ciência, com as orientações da OMS em relação à pandemia, a gente assistiu e assiste um total desencontro, omissão, sabotagem por parte do governo federal. Então, isso acaba emitindo, digamos assim, sinais trocados, né, do ponto de vista das expectativas para as empresas e para os empresários, insisto, na decisão de investir. E o governo também, como você frisou, retardou, né, a decisão em relação a uma série de políticas, né, e, sobretudo, de recursos destinados aos programas tanto de apoio às empresas quanto à população, como foi o caso do auxílio emergencial, que ficou quase mais de 3 meses discutindo até decidir que saísse o auxílio emergencial aí em abril dos R$375, variando de 150, né, 375. Então, tudo isso teve, evidentemente, impactos, tanto do ponto de vista das empresas, dos ambientes de negócio, da população, né? E é um pouco, enfim, esses dados desse estudo da GV estão revelando. Então, não tenha dúvida que tem sim, muito claramente, as digitais do governo federal. E ontem nós recebemos aqui no Jornal Brasil Atual a cientista política Mayra Goulart, e ela falava a respeito da insistência do presidente Jair Bolsonaro em tentar mostrar para as pessoas que existe praticamente uma realidade paralela, né, que totalmente diferente da situação que o país vive. E ontem, vendo uma matéria do jornal Folha de São Paulo falando sobre essa pesquisa da GV, um economista dizia que não estava muito no radar das pessoas no final do ano passado que a gente fosse atingir esse momento mais crítico, que seria necessário ter medidas restritivas novamente. Eu fiquei pensando, mas não estava no radar de quem? Porque a gente entrevistava aqui no final do ano passado, Silvestre, em novembro, dezembro, diversos especialistas alertando que os casos já haviam se estabilizado e que haveria uma nova curva de crescimento. Só que assim, a insistência nessa realidade paralela acaba fazendo com que as pessoas relaxem, que elas tenham uma sensação falsa de segurança, como está acontecendo agora, inclusive. A gente sabe que vai ter outra onda de Covid, mas muita gente parece não se importar, principalmente autoridades públicas. Então isso acaba afetando, inclusive, a expectativa de empresários e desarruma totalmente a economia, né, Silvestre?
Sim, quer dizer, aliás, né, Glauco, isso é desde março do ano passado, né? Quer dizer, se a gente olhar qual foi a atitude, qual foi o comportamento do governo federal, do Ministério da Saúde, particularmente do presidente da República em relação à pandemia, foi toda no sentido contrário. Primeiro, negando a ciência. Segundo, aliás, primeiro negando a própria pandemia, né, que era algo passageiro, era uma gripezinha, ou absurdos outros que foram pronunciados pelo governo, né? Então é óbvio que nós estamos aí há mais de um ano, né? Os especialistas já estão apontando que nós vamos ter estamos à beira, se não entra, de uma terceira onda, e você tem do outro lado o governo insistindo na omissão, na sabotagem, na desorientação. Então, evidentemente que além dos estragos, né, que a pandemia causa, ou seja, nas perdas de vidas humanas sobretudo, é óbvio que isso tem também reflexo nos negócios, no comportamento das empresas e também, evidentemente, da população. Então, não tenha dúvida que isso é muito fruto da omissão e do comportamento que o governo teve e tem em relação à pandemia, né? Você tem estudos, né, demonstrando já o que seria possível, teria sido possível evitar a perda de vidas humanas se você tivesse efetivamente um governo que olhasse com o devido cuidado e tomasse as devidas medidas, né, como vários países no mundo fizeram para o enfrentamento do coronavírus. Sem dúvida. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia, Glauco, até a próxima. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.